alunos, sou a professora Samela Raspante de Oliveira, sou formada em Pedagogia e especializada em tutoria educacional do ensino superior. Trabalharei com vocês a disciplina Multiculturalismo e Direitos Humanos. Essa disciplina será dividida em 6 vídeos e na aula de hoje nós trabalharemos alguns conceitos com relação à cultura. Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então, para podermos compreender melhor o que é o multiculturalismo, nós precisávamos entender qual que era o conceito de cultura. Agora nós iremos ver qual que é o significado de multiculturalismo. Multiculturalismo vem do substantivo masculino e é a coexistência de várias culturas num mesmo território, país, entre outros. Nós vivemos em um país que ele é formado por vários tipos de culturas diferentes. E o nosso país ele começou essa multiculturalidade na época da colonização, que o Brasil ele foi colonizado por Portugal e de lá veio várias outras culturas de outros países que compôs o nosso país. O cenário pós-colonial gera um processo de resgate das culturas tradicionais, locais, ao mesmo tempo, pela ligação histórica, desencadeia um movimento migratório para os países colonizadores. O desenvolvimento acelerado dos meios de transporte e das tecnologias de comunicação aproximaram diferentes regiões do mundo, criando redes industriais e financeiras complexas e uma economia multinacional, interdependente e insubmissa às fronteiras nacionais. As relações entre esses grupos podem ser a aceitação As relações entre esses grupos podem ser a aceitação e a tolerância ou de conflito e rejeição. Iremos ver agora o conceito de identidade cultural, que está ligada ao multiculturalismo. A identidade cultural refere-se a uma parte mais individual do sujeito social, mas que ainda assim é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. É aquilo que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Dentro do conceito de identidade cultural, nós temos 2 subconceitos, que é a identidade social e a autoidentidade. A identidade social refere-se às características atribuídas a um indivíduo pelos outros, o que serve como uma espécie de categorização realizada pelos demais indivíduos para identificar o que uma pessoa é em particular. E o conceito de autoidentidade ou a identidade pessoal refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós mesmos e à nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo. Igualdade e diferença. A noção de igualdade, persistente na cultura ocidental, está indissociavelmente ligada ao cristianismo, o qual enxerga cada homem individualmente, como uma pessoa singular, diferente, mas igual perante Deus e dotado da mesma origem. Igualdade porque, pela origem comum, não há homem superior e nem inferior. Diferença porque, na relação entre homem e Deus, existe desigualdade entre criatura e criador. O universalismo e relativismo.
O universalismo diz respeito a questões e valores que podem ser consideradas universais, questões mais globais que parecem preocupar a generalidade das pessoas, uma ideia muito ocidentalizada e atualmente muito contestada, enquanto o relativismo significa analisar as diferenças do ponto de vista do outro e não através dos nossos próprios conceitos. O relativismo cultural é fundamental na investigação etnológica e considerada uma ferramenta indispensável e positiva para lidar com o preconceito. Por outras palavras, e metaforicamente, significa sermos capazes de, por momentos, tirarmos as nossas lentes e vermos a realidade com as lentes de outras pessoas. Essa primeira apostila de multiculturalismo e direitos humanos, nós nos deparamos com muitos conceitos diferentes e nós precisamos compreender esses conceitos para a gente poder conseguir entender os próximos assuntos que serão tratados nas apostilas futuras. Desejo a vocês um bom estudo e nos vemos na próxima videoaula.